Olá, tudo bem? Acho que você já deve ter ouvido sobre processamento de imagem, visão computacional e as suas etapas. Nós estamos aqui para lhe esclarecer sobre esses conceitos. Primeiro, processamento de imagem digital. Isso consiste em um conjunto de técnicas para capturar, representar e transformar imagens por auxílio do computador. Mas o que é imagem? Nós podemos pensar no seguinte: imagem é um conjunto de pixels. Pixels que são pequenos quadradinhos que formam uma imagem. E se você quiser ter esse exemplo, pega numa lupa e passa pela sua TV, você vai perceber isso aí. Mas tá bom, o que falta? Qual o objetivo disso aí? Ele tem um objetivo muito pendurado. O objetivo é fazer o quê? Estudar técnicas de aquisição de imagens digitais, conceito, algoritmos fundamentais para que esse processamento de imagem e suas aplicações computacionais sejam muito bem visadas e esclarecidas. Mas agora vamos fazer uma breve definição. Como é que podemos analisar o processamento de imagem e visão computacional na área da computação gráfica? Um exemplo, na descrição nós vamos fazer o seguinte: pegamos aquilo que nós desejamos. Por exemplo, quero criar um círculo vermelho, aí eu escrevo o meu código. Aí quero fazer um quadrado, escrevo um outro código. E aí o que acontece? Quando você escrever, o computador que está aí para dar aquele auxílio, ele vai fazer um processamento e vai gerar uma imagem. E essa tal imagem, aí é que nós englobamos o conceito de processamento de imagem e visão computacional. Ela tem várias etapas e você vai saber disso daqui a pouco. Bom, primeiramente devemos ter conceito e saber qual é a diferença entre processamento de imagem e visão computacional. Não é clara, né, a fronteira entre o processamento de imagem e visão computacional, porque existe uma certa diferença entre esses dois conceitos. Podemos dizer que processamento de imagem é um processo onde a entrada do sistema é uma imagem e a saída é um conjunto de valores numéricos que eles podem ou não compor outra imagem, né? A visão computacional, ela procura emular a visão humana. Portanto, podemos também dizer que ela possui como entrada uma imagem, porém a saída é a interpretação dessa imagem que ela vai processar no seu todo, né? E o parcelamento será como uma demonstração desse processo da visão computacional, que geralmente ela inicia com o processo da determinada imagem. Conforme o Gonzalez, o autor Gonzalez, ele diz que o aspecto que vai no processamento de imagem até a visão computacional, né, pode ser dividido em três níveis, que é o nível básico, o nível mais baixo, que o nível baixo, podemos assim dizer, que é o nível médio e o nível mais alto. São três níveis que compõem o processamento de uma imagem. E falando do processo de baixo nível, ela é o processo ou nível que envolve as operações primitivas, ou seja, como a redução de ruído, a melhoria no contraste de uma imagem, e o processo do nível médio, ela faz as operações do tipo segmentação, ou seja, ela particiona, ou seja, faz o particionamento da imagem, podemos dizer assim, faz o processamento da imagem em regiões e faz a classificação dos mesmos, dos objetos da imagem. E já o processo de alto nível estão relacionados com as tarefas de cognição associadas com a visão humana. Para deixar mais claro quanto a isso de processamento de imagem, eu vou exemplificar, eu vou mostrar duas imagens aqui de um carro, que podemos ver a diferença entre essas duas imagens. Uma é mais escura e outra é mais clara. Como podemos constatar que o veículo da imagem escura à esquerda, após uma equalização de histograma em nível de cinza, onde a placa do veículo pode ser lida assim, conseguimos enxergar direito. E a figura ela procura mostrar de forma clara também a diferença entre processamento de imagem e visão computacional. A imagem da esquerda mostra o veículo, porém não é possível ler a placa, pois a imagem está muito escura.
Na imagem da direita foi feita uma operação de equalificação, ou seja, equalização de histograma da imagem, tipicamente uma operação que será feita no decorrer do processamento da determinada imagem. O resultado é uma imagem mais clara, que permite a leitura da placa do veículo, uma operação de visão computacional, e é a aplicação de um corredor que extrai a placa do veículo e a identificação das letras e números da placa, possibilitando assim os dados de veículo sejam entretantos num determinado banco de dados também. Aí podemos conseguir compreender a diferença entre processamento de imagem e visão computacional, que a visão computacional ou processamento de imagem, ela é o processamento explicitamente da imagem, ou seja, o processo onde a entrada, conforme eu falei no princípio, é a entrada ou seja, o processamento onde a entrada do sistema é a imagem em si, é a própria imagem, e a saída é o conjunto destes valores numéricos que a imagem em si vai exercer, né? Isso é mais ou menos o que é processo de imagem. Olá pessoal, falando da visão computacional, procura oferecer de modo mais eficiente possível, né, uma vasta quantidade de informações, né, ao sistema computacional para que este possa agir como é esperado. Né? Há sempre a necessidade de construir um modo ou um modelo de imagem processada. Né? E com base neste assunto, há necessidade de muitas teorias sobre o objetivo da visão computacional, né, que está baseada na reprodução das cenas, das imagens processadas, né, e que o Shapiro e Shakespeare 2001 foi desenvolver essa teoria. E falando sobre isto também, a visão computacional abrange um vasto leque de temas, né, estas que estão relacionadas com várias outras disciplinas, né? Portanto, não há uma fórmula padrão para podermos realçar esta temática da visão computacional, porque nas pesquisas científicas, né, nós trabalhamos, né, academicamente com produtos comerciais que existem, uma diversificação de quantidades e métodos para resolver as tarefas atribuídas do sistema de visão computacional. Portanto, se formos a ver, fazermos um exemplo, uma ilustração na disciplina de física, né, os sistemas de visão computacional permitem contribuir, né, com o sensor de imagem que detectam a radiação e resolver as tarefas atribuídas aos sistemas de visão computacional. E se formos também vermos a comparabilidade com o exemplo na área de medicina, com os avanços da tecnologia de visão computacional, a medicina se coloca como uma das maiores beneficiadas. Porque quando a pessoa vai fazer um eletro, por exemplo, faz o eletro, ele colocado alguns aparelhos no corpo para poder então fazer a detecção de algumas doenças. E quando se faz essa análise, essa consulta, a imagem corporal é mandada para a máquina, ou portanto para o computador. Esta imagem é tratada, é processada, que posteriormente de ser processada, essa mesma imagem nos gera uma descrição. Isto porque a tecnologia vai avançando e a medicina, né, vai se beneficiando dia após dia. Então, se formos a ver, não é só na área de medicina, como muitas áreas também da educação, tal, tem usado muito a visão computacional. Então, em suma, né, sobre a visão computacional, é isso daí, né? A mais beneficiada é a medicina, né, e a parte da física. Foi então assim a visão computacional concernente esses dois exemplos. Obrigado pela oportunidade. Olá! Após entendermos o que é computação gráfica, processamento de imagem e visão computacional, agora temos que entender as etapas de um sistema de processamento. Elas são divididas em 5 partes. A primeira parte é a aquisição, depois pré-processamento, segmentação, representação e descrição, reconhecimento e interpretação. Mas antes de tudo, precisamos ter o domínio do problema, que não é nada menos que os conhecimentos necessários
para a resolução de um problema em particular. Após termos esse domínio, podemos seguir para a primeira etapa, que é a aquisição. A aquisição é a captura de imagem. Pode ser por câmera, satélite, scanner, tomógrafo, sensores. Na aquisição também não só basta ter a forma de captura, mas você também tem que pensar ao seu redor, a iluminação. Depois da aquisição, vamos para a segunda parte, que é o pré-processamento. O pré-processamento é a parte onde você vai realçar o que você vai realmente querer da imagem. Ou seja, você vai precisar tirar tudo aquilo que não precisa, como por exemplo, os ruídos. Depois de eliminarmos os ruídos e realçarmos aquilo que nós queremos, vamos para o processo de segmentação, que é extrair as partes que nós queremos, que geralmente é baseado no processo de detecção das bordas e regiões da parte que queremos. Bom, depois das 3 partes apresentadas pelo Yuri, agora eu vou explicar a parte da representação e descrição, que é o procedimento de armazenar os objetos de interesse extraídos pela parte do processo de segmentação. O processo de reconhecimento e interpretação atribui o identificador aos objetos da imagem de acordo com seus descritores. A parte de base de conhecimento são os conhecimentos específicos apropriados para cada aplicação. E por último, o resultado, que foi o quanto foi possível alcançar para a solução do problema.